Era um coffee rapidinho. Muito obrigada a quem já está aqui a postos de volta. Quem estiver aí no coffee terminando, pode trazer para cá um pão de queijo, uma carolina, um pãozinho, não tem problema comer por aqui. Vamos voltando aqui para o nosso espaço das palestras. Se acomodando nos seus lugares. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Que estava lá na arena de baixo, né? Lá do primeiro andar. Venham para cá agora no segundo andar, na arena de inovação. Que esse painel, assim como o primeiro, né, o que inaugurou a nossa manhã, que esse painel também está muito bom, com uma bancada muito preparada para falar sobre um tema que interessa a muitos de nós. Vou esperar o pessoal se acomodar aqui. Então vamos lá, gente. Reforço aqui o pedido de vocês deixarem os celulares no silencioso. A gente tem discussões acontecendo aqui de uma forma bem pertinho de nós, né? Então o celular pode atrapalhar. Eu quero começar, primeiro, agradecendo os patrocinadores que estão presentes aqui nessa convenção. Ali no primeiro andar, convido vocês a conhecerem os estandes. Como eu disse, todos eles estão brifados para trazerem benefícios para os nossos participantes aqui da convenção. Então, todos eles estão trazendo brindes, promoções, pacotes especiais e até sorteios de produtos. Então, convido vocês a conhecerem os estandes e se inteirarem também dessas propostas de benefícios que eles estão trazendo. Quem são eles? A Construct-in, Desonera, eWolf, Facilita, Júpiter, MaisDoc, Multiplique, Nova Ambiental, Cicobi, Cigave 360, Traffic Tech e a Turn2C. Todas elas presentes nessa edição aqui da Convenção Secov. E temos também um Media Partner, que nos ajuda na divulgação, né, nas redes sociais e tudo mais, desse evento, que é o Síndico.net. Então, nós prestamos nosso sincero agradecimento pela presença deles aqui nesse evento. Teremos agora um painel muito interessante, com pessoas bastante preparadas, como eu comentei. E o tema será Lei de Zoneamento e Plano Diretor Paulistanos. Para esse painel, vou convidar aqui ao palco a diretora de urbanismo do Secov São Paulo, Roberta Simeone. Uma salva de palmas para ela, por favor. O vereador de São Paulo, Rodrigo Goulart. Pode vir ao palco. O assessor executivo da Vice-Presidência de Assuntos Legislativos e Urbanismo Metropolitano do Secov, senhor Eduardo Delamana. O arquiteto da Marcos Gavião Arquitetos, o próprio senhor Marcos Gavião. Vamos ver se eu vou acertar a falar esse nome aqui. Diretor associado da Koenigsberger Vanucci Arquitetos Associado, Alexandre Daudi. Alexandre Daudi. Daudi. Sócio da FGMF Arquitetura, senhor Lourenço Jimenez. Onde o senhor quiser. E concluindo, então, esse grupo, a diretora de Habitação Econômica do Secov São Paulo, Daniela Ferrari. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos ansiosos por esse debate, que muito nos interessa. Vou passar a palavra para a Roberta, que vai inaugurar o painel. E fiquem à vontade, todos vocês têm microfone, tem um passador de slides aqui na frente, tá bom? O palco é de vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Peço desculpas que em algum momento eu vou ter que dar as costas para vocês. 2 avisos, pessoal. Essa minha voz, eu não estou gripada, é assim mesmo. Eu gostaria que ela fosse mais agradável, mas não é. Quero agradecer o Rodrigo Abraão novamente pelo convite. Tivemos esse painel no ano passado. Estávamos num outro momento, né, da legislação das pautas urbanísticas da cidade. Caminhamos e muito, né? Tivemos uma série de legislações recém-aprovadas e revisões. E todos nós aqui
temos um compromisso de entregar a vocês algo de bom, que vocês saiam aqui desse nosso painel de forma que a gente tenha acrescentado aí na reflexão de vocês, tá? Eu gostaria brevemente de ler um pouquinho, de apresentar melhor para vocês os meus colegas aqui de mesa. Vereador Rodrigo Goulart. Rodrigo, super obrigada de você estar aqui nessa mesa. Você aqui tem tudo a ver com o nosso tema, né? Você teve um papel, um protagonismo muito importante dentro dessas pautas urbanísticas que a gente observou, que a gente aprovou nos últimos meses. O Rodrigo, ele gosta de dizer isso, ele é um médico veterinário, estudioso, gosta de estudar cidades, muito interessado nesse tema, né? Ele, nas eleições municipais de 2020, ele foi eleito para o seu segundo mandato como vereador da cidade de São Paulo. E entre as bandeiras que sustenta, destacam-se a defesa dos animais, que toca o coração de todo mundo, a saúde e mobilidade urbana, que toca a nossa saúde diariamente, turismo, eventos e a promoção do esporte e da cultura, né? Ele foi relator do projeto de revisão parcial do zoneamento, essa palavra é super importante, parcial, e a gente vai falar disso depois, que disciplina o parcelamento e uso e ocupação do solo. Ele é presidente da Comissão Extraordinária de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo e Lazer e da Gastronomia, e faz parte da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. E o Rodrigo, pessoal, ele tem mais de 90 projetos de leis aprovados na Câmara, tá? Entre autoria e coautoria. Então, mais uma vez, obrigada. Rodrigo, eu já vou passar a palavra para você fazer as suas primeiras considerações. Nosso Eduardo Delamana, nossa prata da casa, arquiteto urbanista, sócio-diretor da PPU Projetos. O Eduardo tem um currículo extenso, então não vou poder ficar lendo o currículo do Eduardo. Ele é nosso representante do setor imobiliário em diversos comitês gestores, representa o setor imobiliário na CTLU, enfim, é um estudioso também do tema. Então, Eduardo, muito obrigada. Alexandre Daúde, né, da Kronesberger Ivanucci, arquiteto, formado pela FAUSP, um escritório que tem uma trajetória aí de mais de 50 anos, né? Muitos acertos, muitas contribuições para a cidade, um legado super legal, né? Meu colega de Vepalum, estudioso, colaborativo. O Marcos, faço as mesmas palavras a você, né, Marcos? A gente sempre estudando juntos aí para entender melhor a legislação. Arquiteto também pela FAUSP. Eu vou falar o ano porque você colocou, né? 1986. A gente não precisava entrar nesse detalhe, mas já que você colocou, sócio-diretor da Marcos Gavião. Marcos, super obrigada também. Dani, a pessoa que vai dar uma aula aqui para a gente sobre habitação de interesse social, né? A Dani é diretora da Tenda, né? Tem um currículo super extenso aqui, é nossa vice-presidente de habitação econômica do Sinduscom, né? E do Secov também, e também representa o setor imobiliário em diversos conselhos. E meu amigo Bob, Lourenço Gimenez, sócio titular, né, da FGMF. Lourenço é meu colega, somos professores no Mackenzie. Lourenço agora é um professor convidado da Universidade de Arquitetura de Roma, né? Lourenço é mestre pela FAUSP também, e é um escritório que agrega aí mais de 250 prêmios nacionais e internacionais. Pela trajetória da FGMF, isso é brilhante, né? Então, Lourenço, parabéns. E obrigada também por você ter aceito o nosso convite, né? Pessoal, a gente vai abordar alguns temas aqui hoje, e a escolha desses temas foi para tentar fazer uma varredura, né? E tentar atender, talvez, um pouco da expectativa de todos. Mas, antes de entrar nesse tema, acho que eu vou passar a palavra para você, Rodrigo, para você fazer as suas primeiras saudações aí, por favor. Bom dia ainda, né, a todos e a todos. Obrigado, Roberto. Em seu nome, cumprimentar a todos que irão participar conosco aqui deste painel, desse tiratema, né? Cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo também. Também pedir desculpa para ficar de costas aqui em alguns momentos, mas vou procurar virar aqui de vez em quando também. Até porque quem está na frente ou está atrás vota, né? Então a gente tem que dar valor a cada um dos votos, né? Então, mas, brincadeiras à parte, já
um prazer ter sido convidado de participar dessa convenção. Participei ontem na abertura com o governador, com o prefeito, e agora com todo esse time técnico aqui. Como a Roberta falou aqui, eu não sou técnico, né? Eu sou um veterinário urbanista, como eu gosto de falar, e aprendi muito, e aprendo a cada dia com cada um de vocês, cada uma das orientações, ligações, puxadas de orelha que de vez em quando tem. E aí o Delamana estava lembrando aqui, a primeira vez que eu visitei o Secov, tinha acabado de me eleger vereador, a gente já tinha relação aqui com a entidade, a época que meu pai foi vereador por 5 mandatos, deputado federal, e aí o Delamana falando um pouco daquela visão que, com certeza, vocês tinham, falar, pô, esse moleque está aqui, o que ele está achando disso tudo, né, que a gente está falando? Mas aí, logo depois, a gente conseguiu aprender bastante com vocês, e como a Roberta disse, apesar de eu não ser técnico da área, formado, a gente tem a responsabilidade de dar essa visão política para todo esse assunto. Eu acho que o papel do político é exatamente esse, ouvir e buscar fazer o melhor para aquela legislação a qual ele, como no meu caso, fui relator, não só desses 2 importantes projetos, mas tudo que nós tivemos da pauta urbanística nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, eu acabei relatando. Então, com certeza, foi um aprendizado enorme, e eu espero poder contribuir também para esse debate. Desculpa já falar demais aqui, já ocupei quase 2 minutos só na introdução, mas aí vocês vão ver aí o que a gente espera, e espero sair daqui ainda melhor do que eu tenho aprendido já com vocês. Com certeza será uma grata satisfação participar, e eu espero também as dúvidas que tenham conseguir suprir aí nas perguntas de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Pessoal, a gente vai abordar alguns temas aqui e a gente vai abrir no final para perguntas, tá? Então, a gente vai falar sobre operação urbana, a gente vai falar sobre HIS, a gente vai falar sobre futuro, sobre passado, a gente vai falar sobre os ensaios importantes que os arquitetos hoje precisam fazer para entregar bons projetos. Então, vão guardando as perguntas aí, que no final a gente vai abrir para isso, tá? Eduardo, eu queria começar com você. A gente teve 2 pautas urbanísticas recém-aprovadas, né? Estou me referindo à Operação Urbana Faria Lima, né? É a primeira vez que a gente vai ver uma operação se encerrar, né? E tivemos também a aprovação da Lei da Operação Urbana Água Espraiada, né? Você é membro desses conselhos gestores, e eu queria que você, por favor, fizesse um overview sobre isso, uma análise crítica sobre avanços, se algo ficou para trás, e o que a gente pode esperar daqui por diante em relação a essas 2 pautas. Por favor. Vamos lá, quanto tempo? Seu microfone não está funcionando direito, mas não se acanhe, viu? Se precisar criticar, pode criticar. Tá bom agora? Acho que... Obrigado, vereador. Eduardo, você tem 10 minutos, tá? Tá bom. Fica à vontade. Com você, eu vou fazer uma análise crítica, tá? Você pediu para eu falar das operações urbanas, e eu vou tomar a liberdade de ler um texto que eu escrevi ontem para abordar esse tema. Na cidade de São Paulo, já no final da década de 1940, enquanto os planos urbanísticos assumiam um papel progressivamente secundário, o zoneamento emergia, mantendo-se até hoje como principal instrumento do planejamento urbano do município. A partir da década de 70, consolida-se, final, e, na minha opinião, infelizmente, a ideia de que a legislação de zoneamento, por si, contém um modelo de cidade e uma perspectiva transformadora da lógica de ocupação do espaço urbano. Nesse sentido, a defesa do zoneamento pressupõe uma racionalidade baseada na crença de que essa legislação é efetivamente boa para a cidade, esquecendo, no entanto, que 70% dessa cidade é irregular, escapando, portanto, ao controle dessa lei de zoneamento. Isto é, na prática, 70% da cidade está alheia e em desacordo com as normas e padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo. No entanto, pelo menos desde o final dos anos 1980 e início dos 1990, com a queda na capacidade de financiamento do desenvolvimento econômico pelo Estado,
e pela busca de novas formas de regulação e alternativas aos tradicionais modelos econômicos, diversos pesquisadores, urbanistas e economistas urbanos, nacionais e internacionais, passam a questionar a eficácia do zoneamento como instrumento de intervenção pública nas cidades. É nesse contexto que surgem as operações urbanas, que foram incorporadas aos planos diretores de 1985, 1988, 1991 e 2002, e aplicadas em leis específicas a partir de meados da década de 1990, aqui em São Paulo, marcando o período que eu considero de experimentação desse instrumento. A partir de 2001, com o estabelecimento do marco regulatório da política urbana nacional, o Estatuto da Cidade, houve uma continuidade e adaptação do modelo adotado até então. Conforme a definição dada pelo Estatuto da Cidade e pelo PDE de 2002, operações urbanas consorciadas são um conjunto de medidas coordenadas pelo município, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais, valorização ambiental e, notadamente, ampliando os espaços públicos, organizando o transporte coletivo, implantando programas habitacionais de interesse social e de melhorias de infraestrutura e sistema viário num determinado perímetro. A primeira operação urbana na cidade de São Paulo foi a Faria Lima, aprovada em 95. Em 2004, ela foi transformada numa operação urbana consorciada, que revogou a lei anterior. E, no dia 25 de julho de 2024, foi sancionada uma nova lei da operação urbana Faria Lima, que autoriza a comunidade de Paraisópolis a receber investimentos dessa operação para a construção de moradias populares e reurbanização. Em 95 também tivemos a Operação Urbana Água Branca, então estamos falando de coisa aí de 30 anos, está certo? E ela foi revisada em 2013 e também em 2021. A Operação Urbana Centro foi criada em 97 e, em 2022, ela foi revogada pela Lei 17.844, que instituiu a área de intervenção urbana do setor central. A Operação Urbana Água Espraiada foi criada em 2001, parcialmente alterada em 2011 e 2018, e também, em julho de 2024, ela foi publicada uma nova lei que instituiu novos parâmetros urbanísticos e regras de transição para o encerramento dessa própria operação. Apesar de critérios diferenciados, pois cada operação urbana apresenta características distintas, ficou evidente que os empreendedores imobiliários, principais parceiros privados do poder público, mostraram óbvio interesse por locais onde o retorno apresentava menores riscos, resultado evidente de anos de experiência em um mercado imobiliário historicamente caracterizado por altos índices inflacionários, altos juros, baixo retorno financeiro e ciclo muito longo do produto produzido, aliado ainda a uma grande disponibilidade de terrenos para se investir. Depois de 30 anos de aplicação dessas operações urbanas na cidade, eu posso dizer, vereador, com suficiente massa crítica, que a exagerada abrangência territorial de nossas operações comprometeram e comprometem a sua governabilidade e seu controle social, trazendo baixo grau de previsibilidade para os empreendedores, um evidente descompasso entre as dinâmicas do setor privado e do poder público, a ausência de diálogo franco na elaboração dos projetos, a ausência de estimativas realistas de custos de obras que inviabilizam uma adequada administração de seus resultados no curto, médio e longo prazos, dificuldade no gerenciamento de prazos e na manutenção de cronogramas, ausência de indicadores de performance
e de mensuração de impacto, alto custo das contrapartidas e regras urbanísticas ainda altamente prescritivas e complexas. Em relação à abrangência territorial, se nós observarmos experiências exitosas pelo mundo afora, nós vamos observar que essas áreas são muito inferiores ao que nós temos em São Paulo. King's Cross, em Londres, tem 29 hectares. A Operação Urbana Água Branca tem 540. 22@Barcelona tem 120 hectares. A Operação Urbana Tamanduateí tem 1.640. São Francisco Mission Bay tem 122. O Pio Arco Jurubatuba, por exemplo, tem 292. Me parece que é o momento de nós diminuirmos essas abrangências, atuando mais seletivamente em projetos de escala intermediária. Estou sinalizando para os novos PIOs, ok? Acho que o ciclo das operações urbanas esgotou-se na cidade de São Paulo. A prática de comercialização de CEPACs não se mostrou adequada. Creio que o caminho, evidentemente, é trabalharmos com os projetos de intervenção urbana e com outorga onerosa. Por fim, eu quero sinalizar que me parece que é muito importante nós trabalharmos também com projetos de intervenção como dispositivos articuladores de políticas públicas setoriais, como se faz, por exemplo, em Medellín, são experiências bastante exitosas, instrumentos conhecidos como projetos urbanos integrais, que, de fato, articulam planos, programas, projetos e recursos de diferentes setores municipais em uma área específica da cidade, a partir de um arranjo institucional coordenado por uma empresa pública, que poderia ser a SP Urbanismo. Me parece que os recursos do Fundurb poderiam ser utilizados, e, nesse sentido, também entendo que esses recursos eles devem ser menos pulverizados que estão sendo hoje, eles devem ter articulados e ter uma dimensão territorial que hoje em dia não temos tendo. Era isso, Roberta. Muito obrigado, me coloco à disposição aí de vocês. Obrigada, Eduardo. Eu acho que depois, ao final, a gente vai ter um debate com o Rodrigo, que, de repente, a gente pode revisitar esses temas. Mas acho que uma coisa que o Eduardo colocou, e a gente vem sempre se debruçando sobre isso, de fato, é essa grande extensão de territórios em planos urbanos, né? Então, assim, quanto mais a gente expande, talvez a gente fique um pouco superficial em conhecer, de fato, aquele diagnóstico, e talvez discutir isso numa escala menor permita uma melhor assertividade. Eu preciso me colocar aqui como uma profissional da área de licenciamento, né? E acho que o caminho que a gente vai percorrer agora é um caminho que sempre foi um pouco dolorido para a gente, que é as sobreposições de legislações, né? Então, a gente tem o plano diretor, a gente tem a lei de uso e ocupação do solo, e aí, no momento que a gente vai sobrepondo essas legislações para começar a criar aqui as nossas viabilidades e os nossos projetos, são nesses momentos que a gente acaba identificando determinadas costuras que ainda precisam ser feitas em relação a isso, né? Eu, particularmente, gostaria de destacar um ponto muito importante da aprovação dessas duas legislações, que foi o fato delas terem recepcionado de uma maneira muito explícita a possibilidade do uso da cota de solidariedade dentro dos perímetros da operação. A cota de solidariedade ela surgiu em 2014, essas legislações eram anteriores, e a gente sempre ficou com esse parênteses aberto, essa tentativa de diálogo com a SP Urbanismo refletindo sobre isso também.
E eu acho que o fato dessas duas operações terem recepcionado essa ferramenta é muito importante. É importante para o Fundurb, é uma contribuição na produção de habitação de interesse social para a cidade. Então, eu vejo isso como um ganho muito importante e desejo que, nos próximos meses, no momento da aplicabilidade, a gente consiga, nesse processo de sobreposição, a gente consiga identificar possíveis necessidades de regulamentação. Tá? E falando um pouco sobre essas pautas urbanísticas aprovadas, a gente se defrontou com uma situação diferente agora, né? A legislação anterior ela trazia para a gente incentivos de áreas não computáveis, né? Então, nós estávamos habituados a usar essas ferramentas nos nossos projetos. A revisão da Lei de Uso e Ocupação ela trouxe a possibilidade do aumento de coeficientes de aproveitamento, por exemplo, para a produção de HIS, de HMP, e uma série de outras possibilidades, a cota de solidariedade opcional, voluntária, obrigatória. Se eu não tiver vagas, eu posso aumentar em 10%, enfim. Então, Daúde, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Eu acredito que anteriormente à aprovação dessas leis, quando você era demandado para fazer um estudo de arquitetura, né, um estudo de massa para aquisição de uma área, você se exercitava talvez 3 ou 4 vezes, a depender de uma possível ampliação ou redução do negócio. Hoje, a legislação urbana te trouxe um cardápio muito extenso para compor esse projeto dentro desses incentivos e benefícios, e essa palavra precisa ser bem esclarecida, né? Incentivo é diferente de benefício, né? Nós tivemos benefícios e tivemos incentivos. Então, o que representa isso para um escritório de arquitetura hoje? Tentar encontrar uma boa viabilidade dentro dessas inúmeras possibilidades de projeto. O que mudou para vocês? Bom dia, Roberto. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. E a sua pergunta realmente é isso, mudou muito a nossa dinâmica. Curiosamente, na semana passada eu tive que resgatar um estudo de um protocolo de 2014. Isso faz a gente repensar como a legislação foi mudando ao longo desse tempo, né? Então, lembrando, foi antes do zoneamento de 2016 e antes do Código de Obras de 2017. E aí era um estudo que muitos aqui estão familiarizados, alguns não se lembram, alguns não aplicavam, mas além da questão de cota parte 20 e limitação de uma vaga, ainda tinha faixa A e faixa I, né? Então, isso gerava uma limitação de implantação que hoje em dia, com as densidades que a gente tem construtivas, seria impraticável, né? A gente tinha que respeitar afastamento em relação à rua, né, que gerava uma configuração urbana da cidade pouco interessante, né? Prédio isolado no lote, recuado e muro junto às ruas. Então, acho que teve um conceito importante nesse plano diretor de 2014, mas que ele gerou muita coisa igual, né? Eu acho que o momento que o mercado estava, que ele não estava tão economicamente ativo, ele estava devagar, né, no começo desse plano diretor, ele, de certa forma, até evitou que a cidade fosse dominada por uma tipologia construtiva que ia gerar uma repetição do mesmo, né? Isso ocorreu por anos e anos. A gente fez estudos com quase que a mesma fórmula, né? Era isso que você falou. A gente estudava às vezes com um terreno a mais, um terreno a menos, mas a gente tinha restrição de uma vaga por unidade e da cota 20. Você não tinha como inventar muito, como criar. A gente tinha que, na verdade, o incorporador, né? Ele não conseguia criar muitos produtos. E o que importa é o produto que vai ser vendido, né? Não adianta fazer o produto que dá para fazer, né? O mercado ele acaba definindo o que vai ser feito. Então, a gente acabava gerando aquele produto de um apartamento compacto com um apartamento maior, ou todos os apartamentos médios. Era uma conta que você fazia de uma forma relativamente simples, e depois suava para implantar, para encaixar.
e viravam aqueles projetos de empilhamentos ou de 2 torres que a cidade viu tanto e que gerou o problema que depois foi identificado do excesso de unidades estúdio saindo ao mercado. O que eu comentei, se o momento econômico tivesse diferente, a gente teria um volume ainda maior disso, né? Essa fase de 2014 a 2016, 2017, nem tem tantos projetos dessa época antes de sair o novo zoneamento. E a gente tinha o incentivo do NR, né? Usos não residenciais, que acabou, justamente por uma questão de mercado, acabou sendo direcionado para o NR112, Serviços de Moradia. O que a gente tem atualmente? O serviço de moradia não pode mais ser usado no incentivo, e a gente tem a cota de solidariedade, que era uma obrigação que raramente você acabava encaixando nela, caindo nela só em terrenos maiores. A partir do momento que virou opcional, diria que virou quase que uma regra, né? Poucos projetos, do que a gente tem desenvolvido, pelo menos lá no escritório, poucos casos a gente não tem adotado ela como de partida, porque o que a gente tem percebido, muito mais assim, pela conversa, a gente acaba dialogando com muitos players no mercado, é que, em geral, a conta é favorável, né? O que você ganha vale muito em relação ao que você vai ter que pagar. Então, a gente já tem partido de usar sempre a cota de solidariedade. Antes já era assim, agora continua. Maior parte, a grande maioria dos projetos são desenvolvidos, estudos e projetados em ZEU. Então, a gente tem volumes bem menores em Z6, EIME, a grande maioria em ZEU. Isso continua, e a ampliação dessas áreas de ZEU acho que foi muito benéfica para diminuir a pressão que tinha nos terrenos. A gente vai recebendo estudos de diversos incorporadores, a gente vai vendo que está todo mundo batendo lá nas mesmas portas, né? Todo mundo tentando comprar os mesmos terrenos. Isso vai gerando um aumento do custo da terra muito grande, que onera todo mundo, e só faz com que as pessoas tenham que morar na periferia. Então, isso aí foi muito bom, que nessas revisões de legislação a gente conseguiu ter essa melhora, né, e trazer mais gente para as centralidades. Sobre os demais incentivos, né, só pegar minha colinha aqui para... Então, com a flexibilidade que a gente tem de produto agora, a relação de uma vaga a cada 60 metros quadrados de área privativa, ou uma vaga por unidade, a gente percebeu nos estudos que foi um índice super satisfatório, não ingessa produto, a gente consegue praticamente todos os produtos que são desejáveis no mercado funcionam, com certa limitação, mas eu acho que é uma coisa natural da sociedade, da cidade, diminuir, de fato, um pouco o número de vagas. Então, alguns apartamentos antigos, eles ficavam, às vezes, com vagas sobrando, eu acho que está uma proporção muito boa. E aí, sobre toda a variedade de estudos que a gente faz, né? Vai ter o HMP, vai ter o HIS, com a flexibilidade de cota, né, e o impacto na outorga, a gente tinha a limitação da cota 20. Agora, a cota 20 continua presente, mas o impacto é na outorga. Você pode ter cota 20, você pode ter cota 20 a 30, você pode ter cota acima de 30. Em algum momento, muitos acreditavam que poucos iriam para a cota acima de 30. O que a gente tem observado no mercado? A cota acima de 30 ela é desejável em muitos terrenos, em muitos locais. O custo da outorga é grande, ele representa, às vezes, proporcionalmente ao custo do empreendimento todo, algo muito significativo, mas, dependendo da região que o empreendimento é implantado, dependendo do valor de venda que dá para colocar, acaba se viabilizando. E, principalmente, a gente tem percebido o seguinte: na hora que você mistura unidades compactas, HMP, HIS, ou mesmo unidades compactas para atender cotas menores, que é o que se fazia para chegar na cota 20, por exemplo, você acabava tendo alguns ônus, né? Você acabava tendo transições, escalonamentos, tempo maior de obra, complexidade maior de obra, de projeto, não sobrava espaço de canteiro, interferências na garagem, transições, acessos. O lazer, muitas vezes, acaba ficando prejudicado. Então, em muitos casos, tem feito sentido, sim, fazer produtos mais puros, apesar de todos os incentivos, por conta disso, porque
de certa forma, a conta do valor que você consegue agregar se paga. Mas o que eu queria deixar quase como um recado, assim, não existe uma fórmula, não existe uma regra, e a gente tem visto terrenos com situações similares, com diversos incorporadores, investidores, fundos envolvidos aí nos estudos, e cada um tem uma tese diferente. Não é que existe uma tese mágica que vai definir o que funciona. Tem incorporador que acredita numa tese que tem que colocar o máximo de potencial, esgotar o máximo de densidade, com produtos compactos, às vezes com vaga, às vezes sem vaga, usar todos os incentivos, áreas não computáveis, ter o custo de outorga o menor possível, e para alguns funcionam, inclusive, em terrenos, em lugares similares ao que outros incorporadores veem como produto que se encaixa, um produto R2V puro, com cota acima de 30, com uma outorga mais cara. Isso em lugares similares, próximos, em lugares nobres ou médios. Então, a verdade é que não há uma regra. Também não dá para dizer necessariamente que o custo, que o potencial, talvez até, acho que é algo até discutível, né? Será que você é obrigado a sempre esgotar o potencial máximo para... É isso que vai precificar o terreno? Não necessariamente. Acho que o fato de toda essa dinâmica, essa complexidade de variações do custo da outorga, da velocidade de venda que um empreendimento com mais tipologias envolvidas, ou o outro incide aí no valor de venda, não é uma conta simples, não é uma conta óbvia, e isso tem gerado inúmeros estudos, né? A gente acaba pegando, às vezes, um terreno, se o cliente não tem algo... Tem cliente que, se eu falo em HMP, já olha para mim assim, parece que eu estou... Como assim? Eu não vou colocar o HMP aqui e tal. Eu falei, olha, mas é outorga, você vai pagar menos, olha só. Às vezes a gente faz a conta, mostra o impacto, e aí começam a perceber que pode ser, talvez seja interessante. Terrenos com mais de uma frente, às vezes geram outras possibilidades. Enfim, acho que está uma dinâmica interessante para nós arquitetos, né? Tem sido muito mais interessante projetar dessa forma, né? A gente tem mais desafios, tem mais alternativas e é isso. Daqui a pouco terão perguntas, estão à disposição. Obrigada, Daúde. Eu acho que tem uma coisa muito importante que você falou, que a cota de solidariedade quase que se tornou uma opção frequente nos estudos, né? E a gente tem que lembrar que esse coeficiente adicional, né, que é uma consequência, um benefício, né, da cota de solidariedade, ela é uma área outorgada, né? Então, essa área outorgada representa uma receita importante para o Fundurb, né? E, em contrapartida, a possibilidade da produção de habitação de interesse social. Então, acho que tornar a cota de solidariedade voluntária foi uma questão extremamente importante para a cidade, né? Você está dizendo que é para os nossos projetos, mas eu acho que é a sociedade que verá um reflexo disso. E, sob o aspecto de paisagem urbana também, eu acho que a gente, talvez, daqui para frente, passe a ver uma maior liberdade ao projetar, né, em razão da flexibilização da cota parte. Eu costumava dizer que a gente tinha um sapato 38 para quem calça 35 e para quem calça 44. Então, a gente tinha uma cota parte fixa, o mercado não consegue se regular dentro dessa rigidez, e eu acho que essa modelação que a revisão trouxe, acho que foi importante. Daúde, obrigada. Eu acho que isso tem tudo a ver com o Marcos, né? Porque o Marcos, você é uma pessoa muito voltada para o segmento econômico, né? O seu escritório. Você tem atua em outros segmentos também, mas a gente vê muito em você essa expertise de trabalhar dentro do segmento econômico. E eu acho que, assim como o Daúde, eu acho que você pode estar com novos desafios, porque a gente precisa lembrar que, até a revisão dessa lei, nós tínhamos o EHS e nós tínhamos o EHMP, né? Onde nós tínhamos 80% da área computável voltada para esses usos. Nós criávamos o EHS e o EHMP sob aspecto de projeto isoladamente. Hoje, com os incentivos da lei,
exclusivamente voltados para a produção de HS e do HMP, eu acredito que você esteja também se defrontando com uma nova forma de projetar, né? Então, nós veremos agora um projeto de uso misto, com a presença da categoria de uso R2V e com a presença do HS e do HMP junto. Isso é novo para a gente não estava habituado a ver isso. Isso, na minha opinião, é uma democratização super importante, né, de onde esse HS e esse HMP vão poder ser projetados agora, mas eu acredito que isso traga desafios de projeto também, né? Acessos, lazer, circulações verticais. Como que é a cara desse novo projeto, Marcos? E que desafios que você vem enfrentando? E certamente você já pode ter se defrontado com pontos de regulamentação, por exemplo, que a gente ainda precisa escrever um pouco melhor. Conta para a gente. Bem, bom dia a todos, todas. Obrigado pela oportunidade. Eu queria vou fazer um retrocesso, né? O escritório tem 35 anos e a gente já passou por várias mudanças de legislação. Eu acho que é legal a gente pôr num contexto um pouco maior, que, assim, 2014 e 2016, PDE e uso e ocupação, eu acho que foi uma lei muito mais de desincentivo do que de incentivo. Pegou-se 66% do território da cidade, deixou com gabarito baixo, outorga cara. Então, era uma lei que falava, aqui eu não quero, muito mais do que aqui eu quero. E, na outra ponta, gerou essa escassez dos eixos de 6% do território, que já era um território produzido, já era perto de metrô. Então, assim, muito escasso. Isso levou ao quê? Concentração de obra e explosão de valor de terreno, uma disputa desequilibrada, né? Mas nessa lei também vieram incentivos, que foram os incentivos de HIS e HMP. Então, tinha uma parte da lei desincentivadora e uma lei que incentivava. Eu peguei aqui como exemplo, né, nossos projetos de HIS e HMP eram em Cidade de Tiradentes, Guaianazes, Sapopemba e Osasco. Hoje, esses projetos são no Butantã, Lapa, Perdizes, Pinheiros, Vila Olímpia e Santo Amaro. Então, assim, dentro dos objetivos da gente adensar e trazer uma cidade mais democrática, justa, redução de deslocamentos e tudo mais, eu acho que lá em 2014 e 2016, a lei de incentivos funcionou muito melhor do que a lei de desincentivo de restringir o território para a produção imobiliária, né? Dentro disso, assim, eu acho que pouco se falou, se discutiu muito a expansão de eixo, mas pouco se falou dos incentivos, não foi a pauta, inclusive, da discussão das leis. E, para mim, foi o mais importante, realmente você agregar HIS, HMP nos projetos de R2V, nos bairros mais centrais. Conversei com a Daniela sobre isso, a gente tem umas visões. A Daniela até trouxe uma expressão muito importante, que é o HIS raiz, é o HIS que vai continuar em regiões um pouco mais afastadas, terrenos mais baratos, produção mais econômica. Mas surgiu um novo tipo de projeto para a gente muito complexo. Com tudo isso que o Alexandre está falando, acho que os meus clientes estão um pouco mais esganados que os clientes dele, mas a gente tem ido para projetos com CA8, CA9, incorporando todas essas categorias de uso. Tá? Como exemplo, vocês conhecem, todo mundo aqui é de mercado, o Zeu era 4 mais 0,8 de serviço de moradia. Vamos esquecer fachada ativa. Tá? Hoje, a gente, somando aí todos os benefícios, se fizer com vaga, o projeto vai chegar em 8,58 vezes de CA, e nós temos projetos assim sendo feitos. E se tirar as vagas, que acontece também, tá? Chega em 9,36. Nós estamos falando aí em aumento. Se as pessoas estão assustadas com a Rebouças, com o seu prédio na Cristiano Viana, Estados Unidos, com Rebouças, nós estamos falando de prédios que vão ser o dobro desses prédios. Tá? E com toda a complexidade de diversas categorias de uso, tudo trazer isso para o mercado, né? Como que a gente tem que se virar, ou tem se virado com isso? Primeiro, os projetos têm que ser muito mais racionais e ter muito mais sistema nisso, né? A ideia é, como é muito complexo, a ideia é simplificar, porque se você tem que fazer alterações desse projeto, novas combinações, mudanças por demanda ou do cliente ou da lei, você vai ter que ter agilidade nesse processo para que essas hipóteses que o Alexandre falou possam ser vistas de uma forma mais rápida e mais efetiva. A gente resolveu isso com um sistema modular lá no escritório
e que permitiu que a gente agregue as categorias de uso horizontalmente, não aquele raciocínio de prumadas verticais por categoria de uso. Como é muito complexo, a gente está organizando isso verticalmente, com disciplinas técnicas, tal, que permitam eu agregar categorias com uma liberdade maior, né? Tem sido desafiador, mas tem funcionado. A gente teve uma escola de CAs altos, que foi o centro. Meu escritório tem 20 projetos na Operação Urbana Centro, que, na última leva, com circulação não computável, com os benefícios que a gente tinha de CA6, mais os incentivos, serviço de moradia, a gente estava chegando nesses projetos já em 8,5 vezes a área do terreno em área privativa, porque a circulação é não computável. Então, assim, e eu acho importante trazer a nossa experiência. De julho de 23 para cá, 19 projetos nossos migraram para a lei nova. Normalmente, quando mudava uma lei, a gente fazia projetos de defesa, vocês devem se lembrar disso, para ficar na condição favorável da lei anterior e entrar naquela nova lei com uma folga, né, para ir assimilando as mudanças. Esse foi totalmente inverso, todo mundo mergulhou de cabeça na lei nova, porque ela trouxe, eu acho que os negócios estavam apertados, o valor de terreno estava muito alto, e virou como um corretor nos empreendimentos, uma possibilidade de eu, agregando mais potencial, reduzir custo de fração e recuperar a viabilidade econômica desses empreendimentos. Então, as pessoas não hesitaram. Quem pôde, ainda não tinha lançado, estava ainda com o terreno. E outra coisa, comprar esses terrenos por valores de potencial 4,8. Quando você comprou, então, esse primeiro momento, não tem muita questão. Eu discordo um pouco do Alexandre, pelo histórico dos nossos projetos. No começo, ninguém queria fachada ativa e ninguém queria serviço de moradia. Todo mundo, porque a estrutura de valores era anterior. Isso vai sendo, o mercado precifica isso, ele vai incorporando esses benefícios e incentivos e vai precificando e deixou de ser uma alternativa. Aí vem um outro desafio, até quando o HIS raiz e o alta e média renda vão ficar nos seus feudos, porque a gente sabe que mesmo grupos que têm atuação nos dois segmentos separam empresas, uma é de média e alta renda e outra é econômica, e essas empresas não se falam, são culturas à parte. No empreendimento de CA9, com tudo isso dentro, nós vamos ter que aprender a fazer esses dois departamentos conversarem, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento de aprendizado e de conversa. Eu acho que nós vamos assistir até consórcios aí, ou combinações de uma tenda com uma empresa que sempre atuou num bairro de classe média e alta, e vão gerar produtos, porque, assim, como que eu vou jogar o custo de uma parede de diafragma para vaga numa unidade HS2 de 6 salários? Tem uma disciplina técnica aí de ponderação de valores, tal, para não contaminar custo de um produto com o custo que o outro vai ter. Está sendo muito legal, eu acho. Que nem o Alexandre falou, nós saímos numa época que a receita era mais contida e sem grandes inovações, para uma época de muitas variáveis e muitas decisões. E, assim, para nossa alegria, o escritório tem sido contemplado aí com esses projetos nessas grandes escalas. Uma brincadeira aqui, o céu não é o limite, porque nós temos Comaer nessa cidade, vários projetos nossos estão batendo e não alcançam o coeficiente pleno, mesmo com 2 escadas, tudo porque bate no Comaer, essa área de Congonhas aqui é super abrangente, Campo de Marte e tal. Isso, bom, eu acho que, para dar o relato da experiência, tem sido essa, a migração foi maciça mesmo, os aumentos de coeficiente da ordem de 90%, 95%, porque ainda tem NR nesses projetos. Muitos foram protocolados antes de dezembro. Vai cair para acréscimo de 70%, 80% em relação ao potencial anterior. E um último relato, só que a Roberta me pediu, a gente atuou muito também na revisão do Pio Setor Central, em conjunto com o Rodrigo, com o Fabrício, lá no Todos pelo Centro. Que tem um território extenso, né? Também, e ampliado, né? Triplicou a área do Pio Setor Central no projeto, né? E a minha visão, por ter essa produção extensa lá, o medo era sempre que o Pio perdesse a competitividade com esse novo zoneamento tão ampliado em qualquer área. Qualquer empreendedor, se vai fazer em Perdizes ou Pinheiros, vai
preferir a segurança desses bairros, se o custo for o mesmo, se o potencial for o mesmo, do que ir para o centro. O centro ainda precisa ser uma área de incentivo, né? E a gente conseguiu, eu acho que assim, tem que elogiar a participação da Câmara nesse processo, e mesmo do Executivo, que encaminhou os nossos pleitos, né? Nós fomos demandados. O que está faltando para o Pio Setor Central não perder de 7-1 da Alemanha esse jogo, né? E aí a gente conseguiu cota de solidariedade, né? Conseguimos os benefícios do artigo 60, que não estão nas outras operações, ou seja, acréscimo de HIS e HMP também no Pio Setor Central, acréscimo de vagas, projetos sem vagas, que é o mais comum que a gente tem nos centros, 10% sem outorga, a ampliação de todas as fachadas ativas para 50%, muitos setores eram 20%. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu pegar o centro e manter ele num nível de competição e de atratividade em relação... Eu acho que as outras operações vão ter que se cuidar com isso também, porque elas vão deixar de ter receita. Sem receita, deixa de ser operação e não produz. Então, assim, eu acho que é um cuidado que a gente tem que levar para as outras. Bom. Marcos, obrigada. E, assim, uma ponderação importante nesse universo, quando a gente fala de aumento de coeficiente, posso chegar a 9, posso chegar a 10, é que a lei beneficiou a produção do HIS e do HMP. Né? A gente, às vezes, ouve críticas e artigos publicados falando que houve o aumento de gabarito, que houve o aumento de potencial, mas eu fico me perguntando se as pessoas estão lendo ali que esse aumento de potencial ele está vinculado à produção de HIS, ele está vinculado à produção de HMP. Então, assim, é bem importante que a gente faça essa ressalva, né, de como a lei, de uma certa forma, foi sensível a esse déficit habitacional que a gente tem, que é uma tentativa de resposta, né? E só uma pequena parte, Roberta. Pelo exemplo que a gente teve do perfil dos projetos HIS e HMP terem vindo para dentro da cidade, é civilizatório a gente trazer mais produção dessas categorias para áreas mais centrais e mais valorizadas. Eu acho que pouco se falou sobre isso, né? A pauta virou verticalização tal, e no fim acabamos tendo veto à expansão de gabarito, que era só para os projetos que incorporassem HIS, HMP, e as zonas mistas e zonas centrais. Nós temos projetos nessas zonas, tá? Elas ficaram um pouco prejudicadas no sentido de receber esses incentivos. É uma resposta importante para a mobilidade, né? Aquele documentário do Vargas que fala São Paulo é uma cidade segregada. Tem um momento que eles falam: poxa, a gente produz as habitações de interesse social para longe da cidade, né? E depois a gente gasta muito dinheiro para trazer essas pessoas todo dia para o centro, né? Isso é um contrassenso, né? Então, acho que tem uma expectativa muito grande de que esses projetos que hoje vão recepcionar esse aumento de coeficiente tragam uma resposta, né? A gente viu que as pessoas vivem 11 anos a menos, né, quando moram nessas áreas periféricas, e isso tem que ser sensível para todos, né? E aí, Dani, quando a gente fala desse aumento importante da produção do HIS e do HMP, eu me lembrei, na convenção passada, quem estava aqui, que a gente ainda tinha uma lei recém-aprovada, que determinava a necessidade de uma comprovação de renda, por exemplo, mas naquele momento nós não sabíamos quem emitiria esse documento de comprovação de renda. Era um cenário que ele havia começado, mas ele ainda dependia de alguma regulamentação. A gente avançou nisso, e você, acho que pode compartilhar com a gente, né, o caminho que a gente percorreu do ano passado para cá, o que a gente avançou e o que falta a gente avançar ainda. E acho que você podia trazer alguns números para a gente, né? Como é que o setor tem atuado na entrega de habitações de interesse social também, Dani, por favor. Bom dia. Eu acho que todo mundo lembra, né, até do artigo 47 da revisão parcial do plano diretor. Ele veio trazendo uma descrição melhor, uma identificação melhor do que é possível fazer hoje com uma unidade HIS e HMP em São Paulo. Então, ele explicitou o que era destinação HIS, né? Ele não... o decreto HIS hoje de São Paulo, ele sempre permitiu a construção, incorporação não apenas pelo poder público,
mas por entidades privadas. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar, porque, historicamente, o HS era produzido pelo poder público, pelas Coab, CDHUs. Então, foi assim que nasceram as habitações, porque não existia crédito imobiliário para isso. Então, o nosso decreto HS de São Paulo ele já traz essa possibilidade. Vem a iniciativa privada, vocês também podem produzir, as entidades não governamentais. E, a partir desse momento, a gente começa aqui, né, Rô, a buscar toda a regulamentação para que todos os benefícios ou todas as possibilidades que o poder público tinha para produzir esse HS também permeassem para os empreendimentos produzidos pela iniciativa privada. E que momento que foi esse? Lá em 2009, quando surgiu Minha Casa Minha Vida, ele trouxe um incentivo financeiro, um crédito habitacional mais adequado, e, naquele momento, a gente começou, todo mundo aqui do HS, era uma turma pequenininha, a fazer os pleitos para o governo municipal, estadual, para começar a que essa regulamentação também permitisse que a iniciativa privada atuasse. Então, a gente falava isso na revisão do decreto. E aí, toda hora aparecia uma portaria em SEAB, né, Secretaria de Habitação, flexibilizando ou não essa atuação do mercado privado, mas ainda era muito inseguro. E aí a gente veio Plano Diretor de 2014, eu acho que ele veio com essa carga de regulamentação bem forte para o HS. Ele veio com uma criação de ZEIs, né, bastante território em ZEIs, incrementando na cidade, mas carimbando esses terrenos. Então, HS, seu lugar é aqui. Foi um passo importante, eu acho que foi um passo gigantesco. E imagina, permitir que uma empresa privada pudesse comprar uma ZEIs, aprovar uma ZEIs, que até então era um território mais visto como regularização fundiária, uma REURB, algo do poder público. E eu lembro, a gente lá em Tenda começou a comprar ZEIs 2, a dar com pau, a rodo, né? E, nesse momento, veio o atendimento do HS1, 60% HS1. Será que essa conta vai fechar? E as tipologias começaram a pedir um pouco mais de densidade, né? Um pouquinho mais de verticalização. Só para você ter uma ideia, o primeiro prédio vertical da Tenda foi em 2016. A gente foi em Guaianazes, com 8 andares, e os vizinhos falavam, nossa, o progresso chegou aqui. Porque não era só o da Tenda. O mercado inteiro atuava com um ou outro empreendimento HS2, HMP. Mas HS1, em Guaianazes, com 8, 10, 12 andares, não tinha. Então, foi um crescimento já desde aquele momento. Mas ainda eram áreas carimbadas. E aí eu acho que o plano diretor começou, Minha Casa Minha Vida, os programas começaram a trazer esse HS para a pauta. Tanto é que a produção aqui no Secov a gente começou a ver, tomar um pouco mais de expressividade. Então, o Celso, a cada trimestre que ele trazia aqui os números dele, o HS ganhava um pouquinho de representatividade. Isso veio crescente a partir de 2014, se tornou relevante. A gente chegou a fazer 30 mil unidades ano aqui na cidade de São Paulo, representando ali 30%, 40% do mercado. Mas a gente falou, poxa, dá para fazer um pouquinho mais. O HS começou a ganhar densidade, ganhar adensamento, e começou a ir para regiões que não eram só as ZEIs. Começou a ir para uma ZM, começou a ir para uma ZC, e veio essa provocação. Por que eu posso, numa ZEIs, no meio do entorno de ZM, no meio de um entorno de uma ZC, ter gabarito livre, ter 4 vezes, e a ZM do lado? Se eu fizesse um EHS igualzinho, por que eu não posso também subir, quebrar gabarito? Por que eu não posso também ter o adensamento? É o HS, é a necessidade. Os fins são os mesmos. São os mesmos, né? E por que um está carimbado e o outro do lado não pode ter esse mesmo benefício? E em regiões que a gente não percebeu nenhuma rejeição, porque a gente tem, né, em muitas regiões, às vezes, um NIMB ali. Eu não quero um EHS aqui do lado da minha ZC. Mas tem muito espaço em São Paulo, tem muito território que só tinha lá o pirulito das ZEIs e o resto inteiro baixinho. E a gente aproveitou, né, esse momento da revisão intermediária do plano diretor para começar a colocar essa pauta. Por que não pode trazer o coeficiente, os parâmetros de uma ZEIs para qualquer terreno da cidade? Que cidade? A cidade que a gente está falando de um déficit habitacional de 500 mil famílias.
a cidade que a gente tem, né? Ontem o prefeito estava aqui, né, Rodrigo? Falou: qual o seu plano de governo para os próximos 4 anos? É tirar 100% das famílias da área de risco R4. Hoje nós temos quase 1 milhão de metros quadrados em área de risco R4 em São Paulo. Então, tem muita gente morando em área de risco, tem muito déficit. Então, dá para a gente flexibilizar mais? E esse pleito todo veio na revisão intermediária, falando: olha, vamos fazer agora, ao invés de carimbar o EHS, a gente vai fazer esse EHS em qualquer lugar, de forma pulverizada, e a gente vai dar um pouco mais de incentivo para que esses empreendimentos acolham mais a cota de solidariedade, que antes era meio nariz torcido, agora ela tem um incentivo, que a gente possa trazer um HS2 e não só o HMP, pulverizado numa região mais bacana, nesses bairros que o Marcos falou. Então, não é só em Guaianazes. Agora, olha o que aconteceu na Barra Funda. Começou já a trazer um pouco, né? Limão, a gente começa a ver bairros que antes você não encontrava alvará nesses distritos. Então, a revisão intermediária ela veio, no meu ponto de vista, positiva, para democratizar mais o HS em qualquer território da cidade. Só que aí surgiu mais uma flexibilização que eu também considero positiva, que é deixar claro que o HS pode ser venda ou locação, né? Senão, o que seria dos projetos de locação social? Quem vai conseguir viabilizar um projeto de locação social? Então, ele também é positivo, essa regulamentação. E, então, veio um decreto, depois da revisão intermediária. Esse decreto estabeleceu algumas regrinhas para comprovar que essa destinação, de fato, vai ser feita para aquela família. Porque existe um benefício urbanístico, você está isentando o pagamento da outorga. Então, para você dar esse benefício, você tem que controlar, você tem que fiscalizar. Então, é um benefício que tem que ser mapeado e controlado. Então, também apoiamos na regulamentação desse decreto, que estabeleceu ali o HS raiz, né, Marcos? Que ele já financia com Caixa Econômica Federal. Toda venda que vai buscar o crédito da Caixa Econômica Federal tem uma apuração de renda. Então, os próprios cartórios já identificam ali muito facilmente. Mas, para quem não faz o financiamento com a Caixa Econômica Federal, o investidor que vai comprar essa unidade, o que ele tem que colocar na tabela de vendas, no contrato? Qual a responsabilidade do adquirente com relação ao uso e à destinação dessa unidade? Quem fica responsável pelo quê? Então, esse decreto ele já traz um pouco mais dessa regulamentação e ele fala justamente da separação desse momento entre o HS que tem o financiamento e o que não tem, o que participa de um programa habitacional e o que não participa, e dá essa possibilidade. Mas aí faltou, e aí ele estabeleceu lá que o incorporador tem que ir atrás de uma certidão, né? Que certidão é essa? É uma certidão que comprova que aquela família que vai utilizar aquela unidade para uma locação realmente tem essa renda. Se ele não vai passar no sistema de financiamento da Caixa Econômica Federal, quem que vai dar esse ateste de que ele está numa renda beneficiada? E aí veio uma nova portaria que fala desse enquadramento. Depois eu tenho a colinha aqui com o número do decreto, o número da portaria, mas é uma portaria interministerial ali entre SMU e SEAB, que diz como apurar a renda. Então, tem até portarias semelhantes para programas habitacionais e para a iniciativa privada. Então, fala que você pode apurar a renda através de olerite, através de extrato bancário, enfim, as várias formas de você apurar a renda, formal ou informal. Quem pode emitir essa certidão? Então, tem que ser alguma instituição financeira credenciada ao Bacen. O que é isso? É um banco? Não, não é só um banco. Pode ser uma instituição financeira que dá crédito, pode ser uma instituição financeira que faz análise de crédito já para as incorporadoras, né? Todo mundo que trabalha com Caixa Econômica Federal, às vezes, não tem uma equipe de crédito sua dentro da empresa. Usa o que a gente chama de correspondente negocial, como se fosse uma parte da Caixa Econômica Federal ali, com uma instituição privada, para dar mais celeridade na venda ou na locação para quem estiver empreendendo. Então, essas ferramentas já existem hoje, elas já estão disponibilizadas como regulamentação. Agora, a gente tem que começar a usar, né, Rô? E, na hora de utilização,
pode surgir uma dúvida, pode vir um questionamento, e a gente está aqui para contribuir com os desdobramentos necessários dessa regulamentação. E é um processo natural, né, Dani? Eu acho que as entidades, Secov, Abrainc, enfim, participam muito desse mapeamento, né, do que ainda a gente precisa avançar e de quais as arestas que a gente precisa aparar. É natural. Né? E é natural. Está começando o projeto agora, a hora que esse projeto ficar pronto, for para o estande de vendas, vai começar a levantar as dúvidas de cadê o correspondente, cadê a certidão? Exato. E a gente entra em cena de novo para ajudar no que precisar complementar dessas regras. Tá. Dani, a gente tem uma pergunta aqui, mas eu vou guardá-la para o final, assim como todos os colegas, tá? Rodrigo, você vai precisar fazer um overview de tudo isso depois, tá? Eu vou passar a palavra para o Lourenço. Lourenço, a gente está falando de legislação urbanística, mas talvez a gente possa entrar um pouco na edilícia aqui também, né? Eu não tenho como não dizer que fui sua parceira em alguns projetos e busquei o enquadramento dos projetos dentro da legislação, né? Tem arquiteto que faz o contrário, né? Tem arquiteto que projeta, depois ele briga com a legislação, né? E é o contrário, né? A gente tem que estudar a legislação e buscar um processo criativo dentro dela. O Daúde colocou, Marcos também, sobre a gente estar vivendo até então uma legislação que, de certa forma, parecia nos conduzir para projetos similares na busca pelo melhor aproveitamento, né? E a gente também tem um plano diretor de 2014 que desceu numa escala de dizer para a gente aonde a fachada ativa tem que estar, né? Então, assim, eu sempre falo para os alunos da discussão do plano diretor sobre uma escala macro, e aí depois, quando eu conto da fachada ativa, eles falam, ué, professora, você não falou que é a escala macro? Né? Então, a gente teve, de fato, um plano diretor que desceu muito nessa escala e, de uma certa forma, nos surpreendeu. Não vinha sendo assim até então. Vamos devagar aqui um pouco, vamos ter uma conversa desprendida e fora da caixinha, e vamos falar sobre como seria esse universo para a gente, como arquiteto, como setor, se a gente tivesse um pouco mais de flexibilidade ao projetar. E aí a gente está falando de 2029, que a gente tem uma revisão do plano diretor, talvez a gente esteja falando de daqui a um ano a gente ter uma revisão de código de obras, né? Então, assim, o que você pensa sobre isso, desde que a gente não tire a autonomia do executivo, obviamente, como um gestor da cidade. A gente não está falando de tirar essa legitimidade, claro, até porque a gente tem processos autodeclaratórios agora. Mas o que você pensa um pouco sobre isso, Lourenço? Bom, eu penso que é uma sacanagem me deixar por último aqui, depois de tanta gente falar coisas com um bom conteúdo. Você está mais ferrado que eu aqui. Mas eu queria primeiro agradecer o convite, queria aqui popularizar o apelido da Roberta, que é Bob. Então, quem não chama ela de Bob, né, por favor, passem a chamá-la. A parceria aqui de amigos, de colegas que eu admiro bastante aí no mercado, tem colegas e parceiros e clientes também aqui nos ouvindo, o que me faz ficar mais nervoso, para não falar tanta besteira. Mas, assim, eu decidi não anotar, porque tem muitas coisas com as quais eu concordo, outras que discordo levemente e tudo mais, mas talvez a gente pudesse levar para uma outra abordagem, né, para a gente não ficar reincidindo nos mesmos pontos e tal. E eu olho para a legislação de uma maneira muito desapaixonada, no sentido que eu não sou um especialista e não quero ser e jamais serei um especialista. Para cada projeto, eu me valho da minha plena ignorância. Então, mesmo que eu já saiba, eu finjo que eu não sei, porque eu não sei se teve um decreto na semana passada, inclusive, que eu não estou sabendo. Eu estava falando aqui com o vereador agora há pouco, passei 6 meses fora, você não sei o que foi vetado, o que não foi vetado e tal. Felizmente, eu tenho uma equipe que me ajuda nisso, porque se dependesse da minha competência individual, eu estava lascado. Isso traz para mim, ou pelo menos para a minha visão aqui da questão, uma leitura de que a lei não é um problema, em essência. A lei é uma condição de contorno dos projetos. Assim como
as técnicas construtivas disponíveis, assim como o próprio produto imobiliário, assim como, né, outras questões econômicas do empreendimento, prazos, geomorfologia do terreno e uma série de questões e tal. Então, a legislação é um desses elementos de contorno. E se a gente entendê-la dessa maneira, talvez a gente brigue menos com a legislação, em certo sentido, né? Vou fazer o primeiro discurso bonito para depois a gente descer a lenha. Agora, é notório também que a legislação é burra. Toda lei é burra. Toda lei é burra porque ela é, por natureza, geral. Ela não consegue ser objetivamente específica para cada caso. Quando você pega um terreno retangular, com 20 de frente e 30 de fundo, é uma coisa, né? Você vai pegar esses mesmos 600 metros quadrados com um contorno completamente diferente, na hora que você começa a colocar os índices, os afastamentos e o produto imobiliário e tudo mais. Então, assim, não dá para dizer que a ZEU é igual em todo lugar, que a ZM é igual em todo lugar, que a gente sabe que é, né? Mas, enfim, ela não se aplica, ela não consegue se aplicar da mesma maneira, né? E aí me preocupa muito, quando a gente vê numa revisão, como a gente viu recentemente, a sobrecarga de penduricalhos que a gente teve. Ou seja, em vez de simplificar a lei, na verdade, e eu acho que é uma visão interessante, que eu não sei se eu compartilho, mas eu vou começar a olhar dessa maneira, assim, de que agora a gente tem mais liberdade e tal. Não sei, porque a gente está num momento de transição também na cabeça do incorporador, né? Você falou que herdou... Quantos projetos você entraram na lei nova? Tipo, 19 projetos, porque eles já estavam pagos. O terreno já estava pago. Então, ele está tentando agora otimizar o valor fixo do terreno por metro quadrado privativo, que já está ponderado no negócio. Agora, quando você coloca esses penduricalhos todos, eu acho que foi um grande tiro no pé, na verdade, em relação ao nivelamento dos preços do terreno daqui para frente. Os terrenos vão custar mais caro, porque independente do incorporador querer fazer A, B ou C, não sei o quê, quem vai vender o terreno, se eu estou falando errado, não. Quem vai fazer a conta pelos 9. Cabe 9? Não sei. Aí vai ter que fazer menos do que 9, vai ter que cobrar mais caro. E aí a premissa da lei, que é de, né, democratizar o acesso àquele território, também já não cabe mais. Então, se pagam um pouquinho mais para ter uma cota parte diferente, para aumentar, ter mais vaga de coisa, vou segmentar para um outro nível. Eu tenho dúvidas do que vai ser, de fato, a aplicação disso ao longo do tempo. Aliás, queria fazer uma propaganda aqui, o Jabá. A Cássia tem um curso aqui no Secov de formação diária, eu dou uma aula no curso dela, e que a gente fala muito sobre isso, né, de entender como a lei, né, e normalmente nem todos os alunos têm formação nessa área, né, desse curso e tal, assim, entender de fato como isso se transforma depois em negócio, porque só fazer a conta ali aritmética ou mesmo geométrica de encaixar as coisas não corresponde necessariamente à realidade. E aí eu concordo, a gente tem um período de transição, de entender a lei. No começo, os clientes falam assim, fachada ativa, meu Deus, eu lembro um cliente que você conhece bastante bem, assim, eu vou fazer uma loja, vai ficar para as viúvas de permuta e vai botar uma borracharia embaixo do meu prédio. Sabe? De não entender, de fato, qual é a premissa daquela... enfim, daquele equipamento, vamos colocar dessa maneira, na cidade, e, ao mesmo tempo, a lei, com uma certa ignorância, de falar assim, todos os terrenos de Zeus cabem lojas nessa proporção. O terrenista vai vender o terreno com essa área. Se depois vai ser alugada essa loja, se depois cabe alguma coisa de fato ali, se depois tem mercado para uma loja de 500 metros quadrados numa rua secundária do bairro, porque está numa distância específica de uma estação. Enfim, o que eu acho é que a gente precisa de leis, na verdade, mais burras e mais gerais. E com menos penduricalhos e que dependam, consequentemente, de menos interpretação, sobretudo dos técnicos. Heloísa, comandando a equipe lá, alguns anos atrás, você sabe a dor de quem senta numa cadeira para analisar um projeto, que chega com meia dúzia de retângulos achurados, entender o que aquilo de fato representa em termos de construção de uma paisagem urbana, porque, no final das contas, a análise de projeto vira verificação de índices e verificação de números, e a gente... né, não é para isso que serve a lei. Né? Uma lei que foi feita de forma até inovadora em 2014, como você falou, descendo
em níveis de discussão que não são naturais de um plano diretor, né? Definindo aqui o tamanho da calçada, definindo ali a proporção mínima de fachada ativa e tal. Quer dizer, acho que eu não vejo isso como negativo, né? Eu acho interessante até a gente conseguir enxergar o plano como, de fato, um prenúncio de um projeto. Mas eu acho, assim, olhando a lei hoje, de novo, cada vez que eu vou fazer um projeto, eu tenho que começar meio que do zero, porque eu me sinto meio ignorante navegando nas leis toda vez que eu vou sentar para fazer um projeto. Eu acho que, em vez de simplificar, a gente complicou de uma forma assim muito grande. E a gente tem um período de transição aí de entender para o cliente que não fazia a fachada ativa, de entender qual é o papel da fachada ativa no empreendimento. E fazer a fachada ativa bem desenhada ou mal desenhada é a chave para ele vender ou alugar ou movimentar aquilo como metros quadrados de fato. Eu não sei quanto tempo ainda a gente vai demorar para acomodar isso. E tudo bem, porque cada mudança de lei, no final das contas, a gente tem um período de acomodação, de entendimento e tal. Mas eu fico um pouco preocupado com a quantidade de dispositivos que a lei assume, ao invés de simplificar as coisas. E não vejo que o trabalho dos nossos colegas que sentam atrás das mesas de análise dos projetos, né, nos órgãos públicos, estejam com uma facilidade de navegar nesse território, né? Desde as pequenas coisas como, né, o que é computável afinal, o que não é computável. Computável numa zona não é na outra. É assim, se for assado é diferente. Se for, aí você pega com o técnico X, a laje sem acesso é computável, não é. Aí muda o entendimento, aí passa no seu uso diferente, aí muda tudo de novo. Você aprovou um projeto semana passada, no próximo projeto não pode mais fazer isso. Assim, gente, é super ingrato. Acho que a gente passou por alguns desafios juntos de projeto. E assim, eu acho que a gente precisa, como profissionais também do ofício aqui de projeto, ser mais ativos. A gente precisa ser mais ativo no sentido no diálogo com essas instituições, não só na formatação das leis, mas na consolidação dessas leis de fato, né? Eu acho uma injustiça a gente apresentar um projeto em pequenos retângulos com, né, medidas gerais e umas tabelas e tudo mais, porque isso não dá, de fato, a compreensão do resultado daquilo para a cidade, né? Cumpriu a lei, cumpriu ali aquele dispositivo específico, mas, às vezes, você fica no embate ali de... Mas esse pilar computa ou não computa? Sabe, umas bobagens assim que... eu acho que a gente tinha que simplificar, tipo, fazer, olha, quanto você pode construir? Você quer construir 6? Constrói 6, pronto. Quer construir 6, mas é tudo 6. Entendeu? Terraço, não tem os 5%, aí você faz não sei o quê, você vira de ponta cabeça, você ganha mais tanto. Aí você vira para a esquerda, você ganha mais tanto, você vira de direita, você pinta de vermelho, você ganha mais tanto. Aí você fica sempre naquela costurinha, né, das pequenas malandragens de projeto, que viram norma. Né? Viram norma, em vez de a gente simplesmente dizer, olha, a regra é única, no sentido de criar simplicidade, e a gente pode discutir casos fora da curva, digamos assim, desde que a gente consiga, de fato, defender o nosso ponto de maneira precisa, né? E não simplesmente ficar ali no embate do número. Eu tinha feito uma cola enorme aqui, mas assim, eu acho que a gente também podia agregar alguns dispositivos um pouco mais inovadores nos nossos planos, nas nossas leis e tudo mais, né? A gente continua ainda fazendo malabarismos com áreas permeáveis, áreas verdes, tudo mais. O meu tempo está esgotado, obrigado. Quando, na verdade, isso tudo deveria corresponder a uma visão de cidade, de paisagem urbana, de eficiência hídrica, de drenagem, macrodrenagem e tudo mais, e vir ali um índice fake de projeto que a gente acomoda de um jeito pobre dentro dos nossos terrenos, que, na verdade, a gente poderia pensar isso de uma maneira mais abrangente para a cidade como um todo. Né? A
A gente poderia pensar isso como um fundo verde, digamos assim, que não necessariamente precisa acomodar aquela tirinha de área permeável num determinado empreendimento. Eu poderia compensar isso de outra forma numa grande área, ou numa média, numa pequena área verde que vai ser constituída de forma colaborativa, digamos assim, com o desenvolvimento imobiliário, a partir de um desenho prévio, digamos, de paisagem urbana, né? Enfim, eu acho que tem uma série de coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia sem perceber qual é a finalidade real disso, né? A fachada ativa vira um número, né? A área verde vira um número, né? A área permeável. Tudo isso vira número, não vira necessariamente qualidade. Eu acho... Obrigada, Lourenço. Rodrigo, acho que seria super legal você fazer um overview aqui sobre tudo que você ouviu, e eu vou deixar uma pergunta para você, que você participou dessas revisões, né? E o grande propósito dessas revisões era manter uma proposta inicial de planejamento urbano, que era o adensamento ao longo dos eixos de transporte, né? Isso é o pilar urbanístico do plano diretor, era esse. Esse pilar começou em 2014. Nós temos 10 anos de prática de plano diretor. Hoje a gente já tem uma fotografia dessa cidade. E a fotografia é o que a gente sai aqui agora, é o que a gente vai viver, né? Vamos pensar em futuro agora, tá? Eu sei que você vai falar um pouquinho sobre esse passado aqui, mas vamos pensar no futuro. Será que a gente está no caminho certo? Será que em 2029, quando a gente começar a rever o plano diretor, será que a gente vai optar por esse caminho? Será que a gente ainda vai pensar em eixo? Será que a gente ainda vai pensar em restrição de vagas? Será que a gente ainda vai pensar num adensamento somente ao longo dos eixos de transporte? Tem uma coisa que me preocupa um pouco, tá? Para colocar um pouquinho de tempero nessa pergunta. Nós tínhamos um estoque de outorga onerosa, né? Hoje nós não temos mais, então nós temos uma proposta de adensamento e tratamos os eixos de forma igual. Então, se eu for fazer um projeto no eixo, no extremo leste da cidade ou no extremo oeste, eu tenho os mesmos regramentos urbanísticos, né? Então, queria que você falasse um pouco, o que você pensa disso? A gente está no caminho certo? 2029 vai ser o momento da gente rever essa proposta? Como é que você olha a fotografia da cidade hoje? E uma segunda pergunta. Precisamos falar sobre catástrofes climáticas, né? A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente viu o que aconteceu no litoral norte aqui de São Paulo. Essa pauta é cada vez mais importante para as cidades, precisa estar nessa discussão. O que você pensa sobre isso, Rodrigo? Fica à vontade para comentar tudo que você ouviu e fazer o seu overview. O desafio de ser o último, com esse tanto de assunto, com mais 2 perguntas. Mas se vocês puderem ir me ajudando aí, claro, se eu for esquecendo de alguma coisa, mas não posso deixar de iniciar comentando o que o Lourenço falou aqui. Bom, primeiro que ele chamou a legislação de burra. Eu acho que ela não é tão inteligente como a gente esperava, mas... E aí eu posso falar, será que é minha ignorância de ser um veterinário, né, de ter sido relator? Mas eu acho que o pior problema foi não ter tido você, Lourenço, discutindo com a gente tudo isso que a gente fez. Deixa eu só fazer uma emenda aqui. As leis são burras, porque elas são cegas, elas não conseguem olhar o específico, né? Desculpa se você achou que era uma crítica direta. Não, muito pelo contrário. Até porque você colocou alguns pontos aí que nós, inclusive, revisitamos nessas legislações, desde a questão de área permeável, fachada ativa, a questão até que eu te falei ali do edifício conceito, que foi uma questão muito cara para nós, e eu fiz questão, inclusive, foi vetado pelo prefeito, fiz questão de derrubar o veto, então é muito importante que a gente possa discutir, aí eu fico à sua disposição, para que a gente possa aí bater um papo e eu te contar tudo que a gente conseguiu de avanço nessas discussões aí que nós tivemos. Roberto, acho que vou começar pelas suas perguntas, aí depois eu tento passar pelo que todo mundo colocou. Primeiro, acho que 2029 está ainda longe da gente chegar lá. Eu acho que nós conseguimos,
dessa legislação de 2014, acho que muda bastante coisa. Eu acho que as intenções de 2014, e aí muitos de vocês participaram nessa época dessas discussões, eram, na verdade, conceitualmente muito importantes, muito bacanas. Mas nós vimos que 9 anos depois, desculpa de novo ficar de costas aqui, mas nós vimos que 9 anos depois, é o retrato que a Roberta falou, se a gente olhar aqui pela varanda do Secov, a gente vê muitos desses resultados, e eu acho que muitos deles, até o Daúde falou, sobre a questão dos estúdios. Aí eu acho que, dando esse exemplo, aí eu posso falar de todo e pensar e mostrar o que a gente pensa para o futuro. Uma das grandes críticas de quem fez, e a gente pode pegar os recentes artigos da Folha, Estadão, e as críticas de sempre, durante, inclusive, todo o processo que nós tivemos de discussão, inclusive algumas pessoas aqui participaram ativamente nesse período de discussão, os próprios que fizeram a lei de 2014 criticam a questão dos estúdios, né? Só que é o seguinte, eles que fizeram as leis, eles que erraram, né? Eles que deixaram acontecer isso. Aí eles criticam os estúdios, falando, pô, o mercado imobiliário só fez estúdio. Só que é o seguinte, aquela questão de uma vaga por unidade forçou o mercado a fazer. Não é que eles queriam. Tanto é que agora tem um monte de estoque por aí e ninguém sabe o que fazer, né? Quem ainda tem no estoque esses estúdios não sabe o que fazer. E, infelizmente, essa é uma realidade que foi trazida de 2014. Então, acho que, dando esse exemplo, o que a gente tentou fazer é tirar tudo que estava de errado, né? E tentar errar menos ou buscar acertar. E aí o que eu digo para todo mundo, que ainda ninguém pode me culpar. Outro dia eu cheguei lá na cidade de Ademar, numa ruazinha estreita, e um baita empreendimento de HIS sem vaga. O pessoal, pô, o tamanho desse prédio aqui, os carros tudo na rua. Eu falei, gente, ainda não é culpa minha. Daqui uns 2, 3 anos vocês podem falar que fui eu, tudo, mas ainda não é culpa minha. Eu sou muito crítico nessa questão de empreendimento sem vaga. Eu não sei a posição de vocês, então não quero levantar aqui uma polêmica, mas eu acho que tudo isso, e aí essas questões que nós ainda não conseguimos abordar nessa revisão parcial, que é o que a Roberta chamou a atenção logo no começo, acho que tem muitas coisas que a gente tinha que rediscutir, né? Essa questão dos eixos, o que nós fizemos. A intenção, acho que era muito boa, não deu certo. A gente sabe o que teve de HIS de 2014 para cá nos eixos, né? Essa aproximação que tanto queriam, a gente sabe o que deu. Então, o que nós pensamos nesse aumento, tanto do raio do eixo, como também de CA e com esses produtos de HIS e HMP, é exatamente isso. A gente sabe que, se não incentivar de verdade, se não tiver os benefícios de verdade, a gente não vai conseguir fazer, né? Não fecha a conta. O Lourenço falou aqui que o terreno vai ficar também potencialmente mais caro, mas é o seguinte, quantos terrenos nós já temos comprados? O próprio Gavião, até hoje, ele falou dos 19, mas nós tivemos uma outra reunião recentemente. Desculpa, eu vou tentar aqui fazer um brainstorm aqui de tudo que a gente discutiu, mas o Gavião falou que, logo no PDE, e aí ficou uma briga na justiça, não sei por quanto tempo, na questão do direito de protocolo. Você lembra quanto tempo brigou na justiça? A Natália está aqui. Até subir para o STF. Então, assim, acho que deu, no total, uns 4, 5 anos de briga judicial, querendo o direito de protocolo. Agora que a gente conseguiu na justiça, conseguimos colocar no PDE, quase ninguém vai utilizar o direito de protocolo, porque todo mundo quer vir para a nova lei. Calma, doutor. Calma. Mas, assim, eu digo, na maioria dos casos, todo mundo vai querer vir para a nova lei, porque todo mundo não, a grande maioria, porque tem muito mais incentivo, né? Inclusive nesses terrenos que foram comprados com CA4 e não com CA9, 8,5, 10, ou seja lá o que for, que eu espero realmente que a gente consiga alcançar em diversos projetos. E aí não vai da criatividade do veterinário urbanista, vai da criatividade de cada um dos escritórios super competentes que tem aqui na entidade, tem outras entidades na Abraim, o Sinduscom também, e que acabaram participando junto com a gente. E esse não foi tudo que a gente fez aqui, não era ideia minha, ou ideia da minha equipe. Eu queria cumprimentar aqui minha esposa Beatriz, o Zé Ricardo e o Marcelo, 3 funcionários de carreira da prefeitura, e que me auxiliaram bastante aqui nessa questão técnica. Tudo que
a gente discutia e vinha as questões aqui que a Daniela trouxe, a Roberta, o Eduardo, a Natália, o Gavião, tudo que vinha através do mercado, a gente vinha discutir. Então, isso não foi ideia nossa, né? Tudo que a gente conseguiu fazer e aprimoramos nessa legislação foi ideia discutida em conversas como essa e nas mais de 100 audiências públicas que nós tivemos. Então, assim, para mim, esse painel aqui é muito gostoso, porque o cenário que eu passei, a Daniela estava em algumas audiências também, é um cenário de guerra, realmente, né, Delamano? Você participou de muitas também. Hospício, exatamente. Aí, falando do Delamana, a questão das operações urbanas. Uma das questões que eu também concordo do que vocês colocam aqui primeiro, a estruturação das operações, o tamanho delas. Isso porque a gente ainda tem o Arco Tietê e o Arco Leste, né? Que são ainda maiores do que a gente já tem. Mas, recentemente, nós conseguimos aprovar a Operação Urbana Bairros Tamanduateí, que eu acho que era uma operação antiga e que a gente precisava fazer, apesar de discordar, mas, assim, aí o que nós buscamos fazer, dando o exemplo do Tamanduateí, mas a gente fez também na Espraiada, no centro, na Faria Lima também, trazendo o que tem de incentivo e benefício das leis, tanto o plano diretor como o zoneamento, também para dentro das operações. Porque a gente precisava tornar as operações e os PIOs também atrativos, tanto quanto fora. Porque a gente começou a ter o seguinte, ninguém fazia na operação e todo mundo queria fazer fora, em ZEU ou em alguma outra área. A gente tem ali um exemplo, ali na Zona Sul, na Avenida Roberto Marinho. Avenida Roberto Marinho, com a Operação Urbana Água Espraiada, não desenvolveu nada. E, infelizmente, a gente tem ali ZER na calçada da Roberto Marinho, né? Quem é que reside ali numa ZER na calçada da Roberto Marinho? Então, o que nós conseguimos é dar parâmetros de eixo também ali para quem está no entorno, principalmente daquelas estações do monotrilho, que a gente lembra, né? O monotrilho da Copa de 2014, que não está pronto até hoje. Mas, pelo menos, essa questão a gente conseguiu também atualizar nessa operação. Então, a gente tem tentado, nessas atualizações das operações, levar essa atratividade para que aí, sim, a gente possa buscar uma fase de transição, buscar, inclusive, uma finalização, se for o caso, dessas operações. Inclusive, o Faria Lima, eu acredito que, com o que nós fizemos, seja a primeira, com esse estoque adicional que foi feito agora, né, com todo o investimento que a gente calcula em torno de 3 bilhões para Paraisópolis. Eu acredito que essa seja a primeira que entre nessa fase de transição. Deixa eu tentar lembrar aqui, pessoal. Vocês querem lembrar alguma coisa que eu não passei, que eu não falei? Ao que o Daud falou, que eu falei dos incentivos, e aí muitas das críticas que vinham para mim, e eu lembro muito da primeira pergunta que o Giba Bergamin, da Globo, fez para mim, logo depois da aprovação do PDE. Ele enfiou o microfone da Globo na minha cara, com todo mundo gravando, e falou assim, pô, você atendeu... Ele fez duas perguntas. Você atendeu muito o mercado imobiliário, os 70% daquela bendita carta, né, do Secov, Abraim, Sinduscom e Associação Comercial. E aí ele falou é um atual ministro aí que foi ex-prefeito, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem. Ele falou que ele foi muito crítico a mim, que eu não tinha atendido, que ele tinha me ligado, feito vários pedidos e que eu não tinha atendido. Aí eu comecei pelo ministro. Eu falei, pô, ele como um cidadão comum, ele poderia ter participado em qualquer uma das 100 audiências públicas que nós tivemos aqui, né, uma participação popular muito importante, que é o discurso deles, né, de participação popular, que gostam, tudo, mas eu não ouvi. E ele também não me ligou. Eu estava numa reunião com um colega nosso e ele estava no telefone com o ministro e me passou o telefone. E aí a bancada de oposição, se juntaram todos, fizeram 11 demandas como demandas da oposição. Eu atendi 9 das 11. Muitos deles até falaram, pô, nem o relator da época, que era do nosso partido, atendeu tanto quanto você está atendendo. Aí eu tenho que ouvir isso do tal do ministro, aí, que está fazendo muito bem para a economia do país, inclusive. E aí, a pergunta também dos 70%. Eu falei, Giba, você queria que eu ouvisse quem? Né? Trouxesse aqui eu sou veterinário, eu atuo muito nessa questão, gosto muito, né, da questão de agricultura, tudo, mas não dava para trazer o plantador de cana para a gente discutir o planejamento urbano da cidade.
Eu tinha que ouvir realmente essas demandas que tivemos no mercado, discutir com a sociedade, foi isso que a gente fez. Ninguém fala do tanto que a gente fez para a questão ambiental. Os 20 parques que nós criamos de 1 ano e meio para cá, essas legislações. A questão da área permeável, a obrigatoriedade do plantio de exemplar arbóreo, uma questão que eu sei que para vocês pega bastante, aumenta custo, tudo, mas o não atingimento do lençol freático. Entendeu? Isso é uma questão muito importante. Quem teve coragem de enfrentar? Ninguém tinha tido. Então, para o discurso, principalmente para as críticas, fica muito bonito. Criticar, jogar pedra, falar só do aumento dos eixos, a liberação o aumento do CA, né? Acho que a Daniela falou muito bem aqui dessas possibilidades, e que já acontecia, mas não tinha previsão na lei, a locação de HIS, a retirada da faixa mínima também das faixas, né, do programa. Então, nós tivemos muitos avanços. Eu acho que a lei está aí agora para ser regulamentada, né, na maioria das questões, e nós temos ainda, não um enfrentamento, mas uma discussão muito importante, né, com o Executivo. A gente tem tido um trabalho muito importante em conjunto com o Executivo para essas regulamentações, porque também não adianta. Eu falo que a gente está agora no 3º tempo. No 1º tempo, o Executivo foi lá, escreveu, mandou para a gente alterou o que nós discutimos nessas audiências internamente na Câmara e aprovamos. É o 2º tempo, que foi quando eu mais sofri, sanção e veto, aí todo mundo contra quem escreveu para ver o que ia vetar e o que ia sancionar. Inclusive, nós derrubamos alguns vetos importantes para o que nós imaginávamos. E agora, o 3º tempo que eu falo é a regulamentação, que é a postura em prática de tudo aquilo que a gente fez. E se não tiver a participação do legislador, querendo mostrar o que realmente era a nossa intenção ali na hora de colocar essa lei, o texto da lei, dificilmente a gente tenha a concordância interna. Então, é por isso que a gente tem feito essas discussões em conjuntos. Eu acho que tem avançado bastante. Algumas regulamentações já foram feitas, iniciando aí até por uma que a gente nem imaginava, mas iniciamos pela da Carta Geotécnica, e acho que essa semana ainda teremos o de HIS, né, o decreto de HIS. Então, são várias que nós estamos buscando, e eu acredito que até o fim do ano a gente consiga a regulamentação de tudo, mas é muito importante que a gente tenha isso também em mente, que é uma adaptação para todos. Imagine só, para todos vocês aqui que são do privado, uma adaptação muito grande para conhecer cada ponto da legislação. Aí, imagine só para o corpo técnico lá das secretarias também conseguir entender cada detalhe dessa legislação e a aplicabilidade. Então, é um grande desafio que a gente tem trabalhado, inclusive com a secretária, que eu acho que vai estar mais tarde com a gente, inclusive com seminários, workshops, congressos, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento para a aplicação dessa legislação, que eu espero assim, que a gente tenha um ótimo resultado, talvez potencializado o de 14, com as bases que nós tínhamos, porque a gente foi limitado nas bases que tinha, o de 14 e o de 16, talvez não exatamente o que eu pense para a cidade, mas era o limite que a gente tinha, e talvez em 2019, aí uma questão muito importante, a gente falando lá em 2019, 29, desculpa, o técnico de carreira lá da prefeitura, quando pega um projeto para analisar e para aprovar, ele tem que consultar 8 sistemas. 8 sistemas para analisar um projeto. Como é que... Imagine só a dificuldade que é isso. A Ilô foi nossa secretária lá, ela sabe como é que é. E aí o que a gente pensa é o seguinte, como é que a gente vai desenhar esse futuro da cidade? Como é que estão os dados desses 8 sistemas? Não tem. Não tem um banco de dados para saber quantos, como a gente aprova, qual é a tipologia desses empreendimentos. Então, o que nós colocamos, e também tinha sido vetado pelo Executivo, e nós derrubamos o veto, é a questão do banco de dados, para que a gente tenha, a partir de agora, esse banco de dados, para que daí chegue lá em 2028, 2029, a gente tenha um dado, pelo menos, do que nós passamos nesses 5 anos, né, 4 anos e pouco, para que a gente possa desenhar uma nova legislação, aí, possivelmente melhor do que essa que houve lá em 2014 e passamos pela revisão parcial. Vocês querem que eu fale mais de alguma coisa? Eu deixei de falar alguma coisa?
Deixa eu só fazer uma provocação aqui. O Gavião falou do Comaer. Nós temos que avisar, tem um candidato a prefeito que está sonhando aí com algumas questões, né? Achando que a cidade de São Paulo é um play center. Então, é bom a gente avisar que existe Comaer e outras limitações e não a legislação urbanística da cidade, né, Gavião? Valeu, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Pessoal, nosso próximo passo agora é abrir para perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta aqui que eu gostaria de fazer para a Dani, que chegou do pessoal online. Opa. Dani, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: há consenso, eu não tenho a identificação dessa pessoa, ela está online, tá? Há consenso em relação ao marco de início da contagem do prazo de 10 anos para a liberação da venda e locação de unidades HIS sem os limitadores de renda? E o habite-se, ou a venda, ou a locação para o público-alvo? Hamilton, é você. Obrigado pela pergunta, Hamilton. Rô, eu acho que assim, a legislação hoje, o decreto, ele é bem objetivo nesse ponto, tá? Ele fala que a declaração prevista no caput, que é essa declaração que trata da restrição da renda, deverá seguir um modelo constante do anexo integrante, nele constando, no mínimo, as seguintes informações: ciência de que a unidade HS1, HS2 e HMP, durante prazo de 10 anos, contados da expedição do certificado de conclusão de obra, serão destinados apenas para famílias com certidão de ateste de enquadramento na respectiva faixa de renda declarada. Então, por ser um benefício urbanístico, a data de 10 anos conta a partir do habite-se. Então, meu entendimento é de que essa é a data. Tá? Não, mesmo que você não venda, já está contando. Tá legal. Pessoal, alguma pergunta aqui da plenária? Quem me ajuda com o microfone? Eunice, por favor. Obrigada. Só essa questão que a Daniela falou, no PDE a gente deixou como da venda e não do habite. Então, é mais uma das questões que com certeza vai ser discutida ainda na regulamentação. Você pode se identificar, Olá, por favor? Olá, boa tarde. Meu nome é Natália. Eu tenho uma pergunta para o Marcos e para o Rodrigo em conjunto, porque os dois abordaram o ponto. Nós estamos enfrentando, pela prefeitura, os decretos que tentam limitar o que está na legislação. Então, o Marcos trouxe muito bem a questão do aumento do potencial. Pode chegar até 9 vezes, 10 vezes, enfim. Só que o decreto regulamentador da outorga trouxe uma questão de proporcionalização entre áreas comuns. E aí eu queria entender dos arquitetos como que está saindo essa proporcionalização por tipologia. Então, você vai ter, se antes era geral, né, pela área construída, você podia fazer área comum sem ser proporcional, e agora você tem que fazer essa proporcionalização de áreas. Então, eu queria entender dos arquitetos, principalmente do Marcos, como que falou exatamente desse potencial, como que você está direcionando essa questão da proporcionalização. E aí, pegando um gancho com o que o Goulart falou, que é muito bom, que o legislativo precisa estar alinhado com a prefeitura para fazer os decretos, porque senão o que acontece é que vem um monte de decreto que vai em contradição ao que diz a lei. Um exemplo do que a Daniela acabou de falar. O plano diretor diz que são 10 anos contados da primeira venda para o público enquadrado. E aí depois vem o decreto 63130 e fala que é da certidão. Então, a gente fica nessa dúvida do que fazer. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Obrigada. Só uma questão importante dessa última pergunta. Há uma confusão muito grande se a locação com finalidade social conta nesse prazo. E é importante dizer que não, que é só a venda final que tem o prazo de 10 anos. Se o adquirente não está enquadrado, não conta prazo para a descaracterização. Eu achei importante pôr para deixar claro isso. Como estão nos nossos processos, né? A gente pediram na análise que a gente separe todas as áreas comuns sem determinar a quem essas áreas comuns pertencem. Então, eu tenho estoque total de área comum e isso é distribuído proporcionalmente pelas categorias de uso, sem aquela espacialização das áreas. Não tem outra saída, porque se eu fizer um hall para 4 unidades R2V de 26 metros num prédio, eu tenho corredores de 80 para HS, nunca vai haver uma proporção, sendo que o R2V
tem mais dele no projeto do que o outro. Eu achei que foi uma boa saída. Na verdade, você está neutralizando a área comum e atribuindo proporcionalmente as categorias de uso. Não tenho ainda um projeto aprovado, mas a gente tem muito avançados, torcendo aqui. Nós tivemos, desses 19, só 3 projetos estão aprovados, porque eles só tinham a questão do 10% sem vaga de acréscimo, o resto era tudo arroz com feijão, era tudo processos já presentes, né? Mas estamos na reta final com alguns, e eu achei que foi uma boa solução essa de tecnicamente neutralizar e distribuir proporcionalmente. Obrigada, Marcos. Rodrigo, você quer falar sobre isso? Tá. Acho que é a Cássia, né? Cássia, por favor. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Cássia, da Eixo Inteligência Imobiliária. É muito bom o painel de vocês. Eu te falo que, como formatadora de terrenos na cidade de São Paulo, eu estou animada para o novo trabalho. A gente começa uma nova fase. Acho que com projetos interessantíssimos que os nossos queridos arquitetos aí já têm dentro da cabeça, e estamos juntos, né? A gente tem que fazer bons negócios e presentes para a nossa cidade, que merece. E, falando em presentes, fica aqui a pergunta. Para nós que formatamos terrenos, quando a gente entra no GeoSampa e vê lá a desatualização do mapa, é uma coisa que aperta o nosso coração, porque a gente tem que entrar no último mapa que foi aprovado e entrar um por um. Como que está esse assunto lá dentro? Deve subir, eu acredito que, se não essa semana ainda, na próxima, já está pronto para subir já o arquivo. Mas, para vocês ficarem tranquilos, o arquivo é o que foi publicado no Diário Oficial, então é o que está lá na legislação, é o que vai subir para o GeoSampa sem surpresas. Até falando nisso, aproveitar aqui a oportunidade, nós, em algum momento, nessa última discussão, né, dos ajustes que nós fizemos agora para a revisão, tiveram os vetos. E aí, quando veio para a Câmara a avaliação, o que nós falamos é o seguinte: vamos publicar pela Câmara para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Porque o grande problema que nós tivemos nos mapas do fim do ano para o começo desse ano foram os mapas que a própria Prefeitura acabou publicando. Então, eu espero que tenha sido um equívoco técnico, né? Mas tem gente que fala que não foi bem isso. Então, para não ter nenhum tipo de dificuldade ou problema, nós publicamos o mapa, que é o que sobe para o GeoSampa, sem nenhum tipo de problema, inclusive depois dos vetos do prefeito. Perfeito, obrigada. Obrigada, Cássia. Pois não? Tudo bem, Nicolau Sarquis, da Vitor Urbana. Uma pergunta. Primeiro, vereador, parabéns pelo trabalho. Foi realmente a lei melhorou muito para a gente. Tá? E, Delamana, acho que é muito importante ter alguém que desafie essas leis toda hora e queira quebrar um pouco essa padronização da cidade. A cidade é enorme. Por que até hoje a gente tem que ter uma lei só para a cidade toda? Por que a gente não pode ter leis, desenvolver um pequeno pedaço, uma pequena região com alguma coisa que faça a cidade ficar realmente moderna? Obrigado. Bom, eu também acredito nisso, mas assim, hoje nós temos alguns exemplos dessas leis específicas, vamos dizer assim, que são os planos, agora plano, né? Não são mais projetos, tanto os PIOs como as operações, que é uma tentativa de fazer isso, mas que a gente tem visto que muitos não têm tido sucesso. Nós tivemos, inclusive, a explanação aqui do Delamana, colocando esses pontos. Talvez pelo tamanho, nós temos aí um PIO específico que nós aprovamos recentemente, o PIO Leopoldina, né? E é um modelo de um PIO privado, vamos dizer assim. Devemos ter, muito em breve, um também do Center Norte. A cidade Center Norte deve ter um PIO lá também específico. Acho que são modelos que talvez sirvam aí para... na verdade, sendo um PIO, entre aspas, privado, que é o que a gente chama, muito mais rápido, né? O Center Norte, inclusive, está desenvolvendo dele. O Leopoldina, lá do Votorantim, que vocês sabem, e tem alguns outros. Hoje, o único PIO pendente de votação na Câmara é o PIO Pinheiros. Eu deixo informação para vocês. Nós não avaliamos ele ainda, por causa do projeto da Nova Raposo. Nova Raposo é um projeto do governo do Estado, e a gente tem pensado em desviar uma parte do que vem ali da Raposo, daquele fluxo, para a Escola Politécnica. Então, possivelmente, seja um novo eixo de desenvolvimento da cidade que a gente consiga fazer naquela área ali, até porque o
um dos projetos que nós vimos da Nova Raposo. Em cima de um dos parques que nós temos ali na Raposo, eles chamam que para passar ali pelo parque terá uma obra de arte. Então, vocês imaginem fazer um viaduto por cima de um parque. Então, a gente está ainda estudando com o governo do estado uma solução para Nova Raposo, para daí nós aprovarmos o Pio Pinheiros. Mas eu acredito nesses modelos menores, né? Porque grande do jeito que está não dá, né, Dlamana? Concordo, vereador. Roberta, nós conversamos muito sobre legislação, e é curioso que ontem eu estive numa reunião da CEUSO. Eu, assim como o Ricardo Asbeck, eu sou da época que o pavimento térreo era o pavimento térreo e que o subsolo ficava debaixo do solo, né? Então, é curioso. Então, é uma discussão meia maluca, né? Porque nós estamos falando de um pavimento térreo que ele está localizado acima de 3 subsolos aflorados, não é? Então, quando nós vamos para as definições que foram dadas pelo Código de Obras e pela Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo, a gente verifica que tem muita coisa que precisa ser aprimorada. Existe uma coisa que não existe em nenhuma definição, que é um tal de transfer, que é uma local, que isso não existe definição disso em nenhuma legislação, que é um local que ele está no pavimento térreo, né, no nível da rua, mas ele dá acesso ao pavimento térreo. Então, ele é um transfer, e transfer não existe na legislação. Então, é o momento da gente começar, concordo com o Lourenço, a questionar certas coisas que vêm com o passar de décadas, que nós precisamos mudar, né? Então, acho fantástico a preocupação do vereador em monitorar o que está acontecendo, mesmo porque, para 2029, nós vamos precisar saber exatamente o que aconteceu com as nossas fachadas ativas, se elas foram realmente ocupadas, aonde elas foram ocupadas, por que atividades, e, principalmente, verificar se realmente o adensamento que foi proposto nos eixos realmente aconteceu. Então, é muito importante que a gente tenha um sistema de dados que possa nos ajudar a monitorar tudo isso. Obrigada, Eduardo. Pessoal, nós adoraríamos nos estender aqui. Sei que teríamos muitas perguntas e poderíamos ficar falando o dia todo aqui sobre a cidade. Mas eu queria convidar vocês para 2 painéis. Às 14h30, a gente tem um painel conduzido pela Daniela Ferrari, que é o Casa Paulista, e o Pode Entrar. E às 16h20, a gente tem um outro painel urbanístico, onde o vereador Rodrigo Goulart estará, nossa querida Heloísa Proença, Elizabeth França, eu estarei. Seremos conduzidos pelo nosso vice-presidente de Assuntos Legislativos, né, o Ricardo Asbeck. Então, eu quero agradecer aos meus colegas aqui de mesa. Espero que a gente tenha cumprido aquilo que eu coloquei inicialmente, que vocês deixem a plenária com algo mais do que chegaram. Rodrigo, obrigado pela sua disponibilidade em conversar, em ouvir e debater, sempre de uma maneira construtiva e agregadora. E obrigada a todos e um ótimo dia para todo mundo, pessoal. Obrigada. Muito obrigada a todos que participaram desse painel. Obrigada, Roberta, pela condução. Tem uma fotinho para vocês tirarem ali no cantinho. Eu tenho mais um aviso para quem está aqui. Gente, ainda não está liberado para o almoço. É 1 minutinho, eu prometo. Joga na tela para mim, por favor, um QR Code. Eu quero aproveitar a presença de bastante construtores, incorporadores, né, até por conta do tema que a gente tratou aqui agora. A gente fez uma parceria, o Secov NE, que é o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação aqui do Secov, fez uma parceria com a Porsche Consulting e elaborou uma pesquisa com grandes construtoras e incorporadoras para entender a maturidade do mercado com relação à implantação de inovação. A partir dessas pesquisas que foram realizadas com essas instituições, chegamos a um resultado com muitos insights. Bastante oportunidades foram identificadas, bastante desafios também. E, com isso, a gente tem um diagnóstico muito bem montado pela Porsche e pelo Secov, que está disponível nesse QR Code que está na tela. É só vocês apontarem a câmera do celular, entrarem nesse link e baixarem gratuitamente esse relatório.
e analisarem tudo que as construtoras, incorporadoras demonstraram e terem grandes insights a partir desse material, tá bom? Agora sim, vocês estão liberados para o almoço, que está sendo servido aqui no segundo andar, aqui ao lado no bar. Nós retornamos 2h30 em ponto para tratar dos temas do segundo bloco. Muito obrigada, até daqui a pouquinho.